Olá, boa tarde, boa noite. Marcando essa experiência aqui de conversar com as pessoas sobre bem viver e a descolonização. Descolonização do quê? Descolonização do pensamento, dos nossos corpos, despatriarcalização, desmercantilização da vida. Em verdade, nós estamos passando por uma época em que as pessoas estão bastante infelizes. E eu diria que até muito perdidas com a situação que eu diria que é de uma profunda manipulação dos afetos que tem ocorrido no mundo, né? São afetos tristes que vão sendo cultivados e manipulados e aí vão gerando uma profunda sensação de infelicidade nas pessoas, né? Que afetos seriam esses? O medo, o ódio, a incerteza, a desconfiança entre as pessoas. Né? Quem falava sobre esses afetos tristes era um filósofo, Spinoza, um filósofo de origem portuguesa que viveu na Holanda, isso no século XVII, e sempre o resultado de quando as sociedades trabalham esses afetos tristes é a infelicidade. Se a gente olhar um pouco, é o que está acontecendo no Brasil hoje. E por isso mesmo, a minha filha fez uma sugestão para que eu começasse essas conversas aqui pelo Facebook, também pelo YouTube. Hoje vai ser só pelo Facebook. E aí eu achei que devia começar pelo primeiro tema, que é o bem viver. O que vem a ser o bem viver? É um modo bom de viver. É algo que os nossos povos ancestrais aqui dessa terra, conhecida como América, não é? Já praticam há milênios. É o segredo de uma convivência com o ambiente, né? Porque nas civilizações ocidentais, e sobretudo sobre o capitalismo, foi se construindo uma ideia de que a vida humana ela está à parte da vida do planeta. E não é assim. Nós somos parte do planeta. É isso que os povos no Xingu percebem. Eu tive várias vezes no Xingu, né, com o Zé Alapite, Cuicuro, Iquepeng. Lá pelo Xingu, nem existe o conceito de humano, por exemplo. Para um xinguano, humano é sempre a perspectiva de cada ser. Uma onça, quando vê um ser humano, digamos assim, ela o vê como caça, e a onça que se vê como humana. Assim como um porco do mato, quando vê um caçador humano que vai caçá-lo, esse caçador é visto como uma fera. E o porco do mato se vê como um humano. Essa é a ideia do bem viver, que está presente entre as comunidades ancestrais, entre os povos ancestrais da Amazônia. Os nossos irmãos Guarani têm inclusive uma palavra para isso, que é o Tecoporã, que é o modo bom de viver, que está presente também nas culturas andinas, com os povos em Quechua, o bem viver seria o Sumac Kansai. Em Aimara, Sumacamanha. E assim vai. Como também em Aimara, há uma palavra para designar esse espírito vital de vida, né? O espírito vital, né? Que é de todos os seres, e não somente os animais e vegetais, como também as pedras, a terra, as águas, que têm a sua inteligência própria, né? E é essa perspectiva que a gente quer colocar quando se constrói essa teoria do bem viver, que ela consistiria exatamente para ser bem resumido, bem simplesmente, são as três harmonias, é a busca das três harmonias. A harmonia do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com a coletividade humana e da coletividade humana com os demais seres. Por isso, o bem viver ele não é antropocêntrico. Falar de bem viver, portanto, é falar de descolonização da nossa forma de pensar, sobretudo num continente que é resultado de todo esse processo de
de colonização, porque nós passamos ao longo de 500 anos. E há que romper com elas. Nós colonizamos nossa forma de pensar, nós sempre achamos que o pensamento bom vem de fora, vem da Europa. Aí mesmo em setores da esquerda, setores que trabalham numa perspectiva progressista, sempre a busca é pelo pensamento que vem de fora. Sim, ele é importante. A troca é importante, a universalidade é importante, mas é importante que a gente construa um pensamento por nós mesmos. O bem viver é um pensamento desse continente que juntou povos de todos os cantos do planeta, que é esse continente chamado América. Né? Falar em bem viver significa falar em escala menor, falar em uma convivência em comunidade, outros arranjos produtivos, econômicos, que aí impliquem outras formas de economia. No século XX, a gente teve a ideia de que a economia ou ela tinha que ser capitalista ou socialista, no máximo um caminho aí do meio, que seria a social-democracia. Né? Mas não, há muitas formas de economia. A gente tem que trabalhar na perspectiva da economia da reciprocidade, a economia da dádiva, a economia do cuidado, a economia solidária, a economia popular, a economia circular, aquela economia que faz com que todo um processo produtivo ele volte, ele se rearranje. É o oposto da ideia da economia exploratória, do tirar, do sacar, do extrair recursos da natureza de uma maneira infinita. Não, há que ter uma relação de diálogo com a natureza. E isso está relacionado com o nosso bem-estar também. E está relacionado em a gente se encontrar no mundo, se empoderar. E nesse processo de empoderamento, a gente conseguir ultrapassar esses afetos tristes. Porque há também os afetos alegres. Há o afeto da esperança, há o afeto do desejo. E o Brasil, sobretudo, está precisando muito desses afetos. Do afeto que rompe com o medo. Essa é a ideia. E, enfim, abrir essa conversa, estou vendo que vários amigos já estão aqui se apresentando, né? Obrigado, que bom tê-los todos aqui. E eu queria abrir para diálogo mesmo. Eu vou aqui colocando algumas coisas, né? Tem aqui o Tiago, lá de Vinhedo. Precisamos rever o conceito de propriedade, nos ajude. Tiago, na verdade, pensando nessa perspectiva da descolonização, há que pensar em outras formas de propriedade também. Não é só a propriedade privada ou a propriedade socialista, digamos assim, mas isso está aqui do nosso lado, no México, na Constituição mexicana, logo depois da Revolução de 1910, se assumiu a propriedade comunal, em que, numa comunidade rural, por exemplo, isso acontece até hoje, quase 10% da propriedade no México é propriedade comunal. A terra é uma propriedade comum, mas o resultado do trabalho na terra é de quem trabalhou nela. Aí ele é privado. Essa é uma forma de propriedade, a propriedade comunal. Mas há também a ideia da propriedade pública, que é além da propriedade comunal. O que seria a propriedade pública? É a propriedade dos bens comuns, de uma praça, de um bosque, dos rios, só que também se trabalha hoje para a privatização desses bens comuns. Há a propriedade privada, e aí há que se ver em diversas escalas, a propriedade estatal, que é uma outra forma de propriedade também. Nós não podemos confundir propriedade estatal com propriedade pública. O Estado tem que ter propriedade sobre uma série de ações, mas há bens que são públicos, e aí é algo mais coletivo e mais amplo. E é essa combinação que pode permitir uma outra coexistência na nossa vida, né? E aqui também tem alguns amigos cumprimentando, estou vendo aqui o Marcelo das Histórias, o Binho, o Guilherme, Marcelo Soares, lá do Rio Grande do Sul, Regina, Silvio Cabral, Adenor, lá de São João del Rei, Wilson, muito bom, Wilson, Marcos Lima, de Limeira,
o Marcelo, a Suzana, Silvio Cabral. Uau, é a primeira vez, eu pensei que seria mais difícil aqui. Tem aqui o de Aulas Ulisses, que é de Diadema, que está colocando... O que mais me dói é ver a crescente onda de ódio nas redes sociais. Não existe mais o debate, sim o ódio, pela simples palavra de um político da moda. Isso é muito triste. É exatamente isso, e até por isso que eu resolvi tomar essa iniciativa, e se der certo, quero vir, pelo menos a cada 15 dias ou a cada semana, tratar de um tema. O que está havendo e que tem fomentado essa onda de ódio é essa manipulação dos afetos tristes. Se fomenta o egoísmo, se fomenta o ódio, se fomenta o preconceito, e tudo isso vai ganhando uma outra intensidade. E é potencializado pelas redes sociais. Aqui, sugestão de... o Binho está sugerindo que a gente trate sobre a economia viva. Eu vou colocar sobre isso e já entrar, que é uma outra forma de economia também. O que é essa economia viva? É a economia que ela faz parte do processo, porque a economia ela se dissocia do processo e tudo vai virando produto, apesar de ser a administração da casa, do eco, não é? Então, o que nós precisamos é romper com essa economia alienada e criar essa economia da vida. Ela está presente nas relações de produção da ancestralidade, né? Não somente com os povos indígenas, com as comunidades rurais, com as comunidades quilombolas. Onde está essa economia viva? Só um exemplo, uma folia de reis. O que sustenta uma folia de reis? A economia viva. A iniciativa de uma família que vai ali fazer a peregrinação e que vai passando de casa em casa. E nesse processo da folia, o que vai acontecendo? Uma família coloca um prato de comida na janela e que ele faz parte do próprio ritual em que os foliões, né, eles vão e roubam aquela comida que, na verdade, está sendo entregue, porque é uma economia da dádiva que está sendo oferecida. E a gente pode transpor isso para o convívio numa cidade, por exemplo, hortas urbanas. Quanto mais horta urbana a gente tiver nas cidades, mais autonomia alimentar nós vamos ter, e mais gente vai estar produzindo alimento do lado de uma escola e do lado de uma comunidade. Não é necessário o Brasil... Outro dia teve essa coisa aí do Dória, né, de fazer aquela ração, aquelas farinhas com comida que estava pronta para ser descartada. Não, a economia viva é a economia da vida, é a economia de produtos saudáveis, é a economia daquilo que as pessoas fazem pela entrega. E a gente conhece muita história como essa, de gente que vai plantando jardim, que vai plantando árvores no meio de bosques, de terrenos vazios. Vamos fazer mais isso, ocupar mais esses espaços. Ocorre que o debate político dos tempos atuais, ele se amesquinhou de tal jeito que não há nem abertura para que as pessoas discutam essas alternativas. E aqui eu vou descendo também, Alderreide, e quanto mais pergunta, podem ir mandando aqui, já vi aqui do Binho, né? O Adenor lá de São João Del Rey, a Silvana, e vamos aqui, a Sara Bells, grande artista, Sara, que bom tê-la aqui, oi, Denis, lá do Paraná, e o Silvio aqui com vários colegas, Silvio Cabral, que faz um trabalho magnífico junto à moradia popular, não é? Ocupação de moradia, a construção disso, mesmo agora, nesse processo de ocupações por moradia, né? Que é um direito vital, todo animal tem esse direito, é o direito do João de Barro, que faz a sua casa, o humano tem que ter o direito do João de Barro. Quando ocorre uma ocupação, é isso. Mas a gente foi colonizado de tal forma que consideramos um crime alguém lutar para ter a sua casa, para ter o seu ninho. Agora, esse ninho, produzido numa perspectiva do bem viver, envolve todo esse novo arranjo de novas formas econômicas, dessa economia da reciprocidade, sobretudo. E também a gente precisa começar a trabalhar na sustentabilidade dessas casas, dessas moradias populares.
É possível fazer e construir placas de energia solar a um custo baixo. Eu tenho alguns amigos aí de Araras que estão fazendo isso em assentamento do MST, o Juninho. E como que eles fazem? Uma placa para se iluminar uma casa tipo com 2 quartos, sala e cozinha, é necessário um investimento de aproximadamente R$15 mil comprando as placas, né? Importando, instalando de uma forma comercial. Eles já conseguiram baixar esse custo para R$5 mil, desde que a comunidade faça. Agora, vejam, se a gente entra num processo de ocupação, de moradia, e tiver junto uma oficina de capacitação daquela população para fazer as suas próprias placas de energia solar, isso, inclusive, vai cair bastante no custo. E a economia invisível. Bom, esse conceito aqui, esse é o Luiz Padovani, né, que está colocando. Essa economia invisível são as próprias relações de existência que a gente tem visto num país como o Brasil. Vamos pegar aqui o que é a nossa vida aqui no Brasil, né? Brasil é um país desigual, iníquo, que maltrata a sua gente, não é? Essa é a história do Brasil. Aqui a gente levaria um tempo para relatar todos os maus tratos que ocorreram nesse país. Mas, ao mesmo tempo, nós fomos nos misturando. Isso é o que nós temos de melhor. A possibilidade da mescla, a possibilidade de a gente se interagir. Isso está presente nos nossos corpos, está presente no nosso colorido. Eu diria que um país o Brasil até hoje, mesmo com os avanços que houve aí no começo do milênio, né, ainda assim é um dos países mais iníquos e desiguais do planeta, né? Eu diria que o que não esgarçou e não destruiu o nosso povo, a nossa nação, foi exatamente a solidariedade dos de baixo, que o Milton Santos também falava. É aí que está também essa economia invisível, essa economia que ela vai passando por um outro processo mais subterrâneo, né? Como é a economia de um mutirão, como é o que acontece numa favela, em que mães que não encontram creche para colocar os seus filhos na creche, tem a solidariedade de outras mães que cuidam dessas crianças, exatamente para que elas possam trabalhar ou possam sair. Todas essas relações elas não são quantificadas. Começar, inclusive, pelo trabalho dentro de casa, né? O trabalho doméstico, que não é qualificado, né? E aí a Ruth, ela fala afeto mesmo, muito afeto. Nós vimos o que aconteceu, né? Agora com a Judith Butler, com a filósofa, e o quase atentado que ela sofreu quando estava ali no aeroporto de Congonhas, né? Às vezes a gente se afeta pelos afetos tristes, né? E a gente vai caindo em depressão. Eu mesmo, por vezes, me abate muito ver aquela situação, né, de ódio, aquela espetacularização da estupidez, né? O Brasil, se a gente não enfrentar esse processo, esse quadro de desrespeito, de indiferenças, nós vamos cair numa depressão profunda e eu diria que num quadro de barbárie que o Brasil pode estar atravessando. E por isso mesmo achei que devia vir aqui. A gente tem mecanismos, eu nem sei funcionar muito isso, mas nós vamos aprender e vamos ter que nos colocar nesse processo. Eu estou fazendo, outro vai fazendo e a gente vai conversando e quanto mais fizermos isso, mais poderemos alcançar a nossa soberania, que é aí o que o Binho coloca, né? E aqui também a Antonieta Solange, secretária de Educação de Campinas. Que bom te ver, Solange, por aqui. Faz tempo que não nos encontramos, mas sempre estamos juntos, né? E vamos ver aqui o que mais. Bom, a Mari não está conseguindo me ouvir. Queria que alguém dissesse se está conseguindo ouvir ou não, que aí eu vou tentando melhorar das próximas vezes. A André disse que está ok. A André, dá um abraço no Teutônio, André. Aí no Rio Grande do Norte, Luiz Trigo, grande companheiro, trabalhamos juntos na Secretaria de Cultura em Campinas, não é?
E é isso mesmo, e seguimos juntos, né? Mesmo sem a gente estar se vendo. Né? E aqui o Elcio, o Elcio lá é de Limeira, né, Elcio? E você coloca sobre a questão do neopentecostalismo como suporte moral e teológico ao neoliberalismo. Eu concordo contigo, eu diria que, na verdade, desde os anos 80, tem ocorrido um processo de disputa cultural muito profundo. Eu diria que, inclusive, esse ambiente que o Brasil está vivendo, e o próprio golpe de Estado que a gente sofreu, foi resultado exatamente de uma luta cultural profunda. Quando eu estive no Ministério da Cultura, pensando o Cultura Viva e os pontos de cultura, foi em trabalhar dentro dessa outra contracorrente, né? Mas no momento máximo do nosso trabalho, a gente chegou a 3.500 pontos de cultura em 1.100 municípios, o que é muito bom, em torno de 8, 9 milhões de pessoas envolvidas, mas é pouco pelo tamanho do Brasil. E o fato é, e a gente precisa reconhecer isso, que tem havido uma derrota cultural. Não é à toa que os grandes ambientes de disputa política que têm ocorrido hoje no Brasil são em torno de museus, em torno de palestras de filósofos, em torno da liberdade de cátedra de professores. Eu sou historiador, tenho vários professores de história que estão sendo perseguidos, e não só em escolas públicas, escolas privadas. A gente precisa tomar uma medida sobre isso, né? E aí o neopentecostalismo ele também abre uma base social de massa, popular, para essa ideia do individualismo, do egoísmo, da competição, exacerbadas, né? E ele fornece essa base espiritual para essas mudanças, né? Aqui o Cleiton, olha, o Cleiton lá de Jales, né? É o Cleiton de Jales, se for. E vamos aqui a Maria Helena, que trabalhamos juntos também. E seria o Conselho Municipal uma importante ferramenta de empoderamento da sociedade? Aqui é a Suzana Reis que fala. Qual a opinião sobre esses conselhos? Olha, é fundamental. E mais, a gente precisa tratar de uma outra forma o municipalismo. Tem, inclusive, um livro que não é tão simples de conseguir, eu vou ver se eu consigo, em outro momento eu até disponibilizo, que é o Municipalismo Libertário, do Bookchin. A gente precisa começar, se a gente quiser reinventar a política, ela vai ter que ser pelo território, porque é no território que as relações acontecem de forma mais integrada e a vida acontece, porque o Estado é uma abstração, o Estado nacional, o Estado comunidade da federação, são abstrações. É no território que as coisas acontecem e a gente precisa se empoderar dos territórios. Tem uma ideia, inclusive, que eu acho que a gente devia... As pessoas falam da reforma política e na Colômbia isso acontece. São partidos municipais. A gente devia trabalhar para que houvesse a possibilidade de partidos comunitários e municipais, para romper com essa pirâmide, né, em que os partidos políticos de negociata eles vão impondo um quadro em que eles têm o monopólio da política e aí eles vão dominando o processo, capturando o processo nos municípios. Não precisa ser assim. E se a gente quiser, inclusive, quebrar esse ambiente, a gente tem que fazer o contrário, que é o de baixo para cima, né? E o melhor exercício disso é exatamente nos municípios. Aí o Luiz Quinungawa, que me ensinou muita coisa, até no próximo livro que já foi para a gráfica sexta-feira, que é Cultura Unir os Povos, eu aproveitei muita coisa que o Luiz me disse, mas deixo para surpresa assim que estiver pronto, né? E aí o Marcelo Soares fala sobre uma candidatura indígena à presidência da República no Brasil, como está sendo construída no México. Eu penso que tem que ter uma candidatura com a cara do povo brasileiro. E que mostre essa diversidade. O México é uma nação com uma presença indígena maior. Os zapatistas eles lançaram uma candidata indígena. Acho que no Brasil a gente deveria tratar disso, mas talvez numa composição. Mesmo agora, nessa ocupação dos cargos legislativos,
a gente devia pensar mais, experimentar mais a possibilidade de mandatos coletivos, né? Mandatos compartilhados, em que uma pessoa assume ali, vai com o nome para a cédula, mas em torno dela há uma cogestão do mandato. Né? Em Alto Paraíso, tem uns amigos que fizeram isso com mandato coletivo, que está indo muito bem até. Tá bom, filho. Aqui tem... É minha filha que está orientando tudo isso, mas, enfim, ela está dizendo que tem um tempo, porque senão as pessoas ficam impacientes. Mas eu vou conversando, vou passar um pouquinho mais aqui do tempo, tá? Tem tempo, né? E Oi, Marcela, que chegou agora também. E que bom, né? Então, vamos tentar. E, de repente, a gente pode criar uma situação em que outros falam, né? Eu não sei como, se alguém souber qual é a solução, a gente podia fazer algo que puxasse assim, outra pessoa vai falando, mas aqui eu vou lendo o que cada um vai colocando. Tem até um primo meu que faz anos que não vejo, o Ulisses, né? O Tito. O som tá bom pelo Marcelo, tá indo, vamos ver. Ilhéus da Bahia, a Bobreira, que já foi vice-prefeito lá em Ilhéus, né? E que organiza todo um processo do cidadanismo lá em Ilhéus, e o meu grande amigo, que eu nunca tive a oportunidade de conversar pessoalmente, mas sempre virtualmente, já faz uns 10 anos, que é o Zé Marajó Varela, lá da Ilha do Marajó, né? E um grande camarada, né? E a Silvia coloca aqui a questão da associação do bairro, né? E eu volto para isso. Isso tem relação com o bem viver, porque o bem viver envolve a vida na pequena escala. Por isso, o municipalismo, a associação do bairro, e a gente ocupar esses espaços de outra maneira, né? E aqui o Silvio falando da ideia dos mandatos coletivos, e se o vídeo vai ser disponibilizado depois. Eu vou consultar aqui a minha técnica, mas acho que sim, acho que ele fica permanente, não é? E eu gostaria de agradecer assim, a presença de vocês, e aí depois digam o que acharam, e se houver outras possibilidades, a gente vai fazendo e tratando desses temas, né? O tema que eu gostaria de sugerir para o próximo seria falar sobre a ética e a filosofia Ubuntu. Já que começamos a falar sobre descolonização e pegamos por uma base aqui do continente americano, que é o bem viver, que são essas 3 harmonias, né? Para quem chegou agora, é a harmonia do indivíduo com ele mesmo, do indivíduo com a coletividade e da coletividade humana com a coletividade da vida no planeta, né? Rompendo com o antropocentrismo, trabalhando em outras perspectivas de economia, uma economia da reciprocidade, da dádiva, e esse vídeo segue disponibilizado, né? Quem quiser tem acesso a ele. O acesso é como, filha? Vai estar na sua página. É pela minha página, é por onde vocês entraram mesmo, pode acessar. Queria agradecer, até para não cansar o pessoal, e vamos começar a fazer essa contracorrente, né? Se eles vêm com os afetos tristes, nós iremos com os afetos alegres. Se eles vêm com a estupidez, nós teremos que vir com a reflexão. Se eles vêm com medo, nós temos que vir com a coragem. E é isso que a gente vai ter que fazer. Ou nós assumimos para nós, como povo, como sociedade, como civilização, que a gente não quer ir por esse caminho da barbárie, que a gente não quer ir para esse caminho do desprezo da vida, ou a própria vida vai estar colocada em risco. E o Brasil é um país muito bonito, muito generoso para chegar numa situação como que alguns tentam fazer com que a gente chegue nessa situação de regresso civilizatório. Então é isso. Obrigado, gente. Eu que tenho que clicar.